Estamos de volta com o programa Mulher.com, hoje fazendo uma grande homenagem por ser o Dia de Portugal, o Dia das Comunidades Portuguesas pelo Mundo, mas também o Dia de Camões. E eu tenho o prazer de receber aqui a professora Silvia Caetano, que é professora de língua portuguesa e também as suas literaturas, condutora do Grupo de Reflexão e Estudo Bíblico da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que também nos remete a Portugal. E é a igreja a qual eu casei, amo Nossa Senhora de Fátima. Também é escritora e autora do livro Vi, Revi, Escrevi, da editora Línia, e também é coordenadora da Comissão Arquidiocesana de Liturgia. Então, vamos conversar com quem realmente entende para poder explicar para nós, sabe o quê? Esse dia cheio de coisas, de comemorações, tudo nos remetendo a Portugal. Silvia, você é muito bem-vinda. Muito obrigada, Rita. Eu agradeço demais o convite. É um prazer enorme estar aqui, principalmente nesse dia, né? Que fala tanto ao coração da gente. Eu tenho ascendência portuguesa distante, mas a semente fica plantada no coração, né? E principalmente por conta de lecionar língua portuguesa, a gente se torna muito apegada a tudo aquilo que diz respeito a essa língua maravilhosa. E eu também falei, eu tenho sangue português, também distante. Sim. Né? Mas a gente acaba se apaixonando por aquilo que já está no nosso sangue. Certamente. E a gente vê o seguinte, lá na Casa de Portugal de Campinas, até quem não tem absolutamente nada a ver com Portugal, acaba se apaixonando. Sim. Porque é uma cultura alegre, uma cultura rica em detalhes, e na culinária, enfim, tem tanta coisa boa para a gente falar de Portugal. Muita, muita mesmo. Pensando nesse dia em que se comemora tudo isso que eu citei agora, Silvia, como é o contexto desse dia? Tá. Na verdade, por bastante tempo, o Dia de Portugal, ou que era chamado também Dia da Raça, era comemorado dessa forma neste dia. Chamava-se Dia da Raça. A partir da Revolução dos Cravos, esse Dia da Raça passa para o dia 25 de abril e no dia 10 de junho, que é o dia da morte de Camões, não do nascimento, mas da morte de Camões, passa a ser o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo, né? Que o português é muito falado no mundo também. Às vezes a gente compara com o inglês ou com o chinês e acha que é bem menos, mas há muitos lugares, né? O próprio Camões, na sua obra maior, ele tem versos em que ele dizia que naquela época dos descobrimentos, o sol estava sempre a pino para a terra portuguesa. Ou seja, havia colônias portuguesas espalhadas pelo mundo todo. Então, há razões fortíssimas para se comemorar a presença das comunidades portuguesas ao redor do mundo, né? Quando você falou do trabalho mais famoso de Camões, você citou indiretamente Lusíadas? Sim, Lusíadas, com né? certeza. Os Lusíadas é a obra mais famosa, porque ela é muito grandiosa em todos os sentidos. Ela não é grandiosa só no valor literário dela, que é inquestionável, mas ela é grandiosa também no tamanho, porque são 8.816 versos. Imagine isso, 1.102 estrofes, todas perfeitas, todas elas na mesma métrica e mantendo o mesmo esquema de rima. Então é um trabalho dedicadíssimo, Quantos um trabalho versos? que merece respeito. 8.816 versos. É muita coisa. É muita né? coisa. É muita coisa. E sempre com a mesma coisa. métrica. A mesma métrica. Seria como, pensando em música, o mesmo ritmo, ou seja, não muda. Isso mesmo. Que aí o pessoal consegue entender. Perfeito. São estrofes de 8 versos cada. Então a estrofe a separação, digamos assim, né? Como se fosse um capítulo de um livro. Isso, cada trecho 8 versos em todas as estrofes. Aí a versificação, as rimas também colocadas da mesma maneira, intercalando-se as 6 primeiras e paralelas às 2 últimas. Isso se chama oitava rima, tecnicamente, né? Então é um capricho, é uma dedicação ímpar. E todos os versos em 10 sílabas poéticas, que era
o que havia de mais novo na época do Renascimento português, né? Quando o Renascimento chega a Portugal e Camões o desenvolve lindamente, né? Bom, ele com certeza tem outras obras tão famosas quanto, é que os Lusíadas, pela sua complexidade e ao mesmo tempo ritmo ele encanta. Eu acho que as pessoas, como eu mesmo, ouvindo você falar, a gente se assusta. Mais de 8.800 versos nessa composição que você nos explicou. A gente imagina quanto tempo ele levou para fazer tudo isso. Essa história ela é cheia de detalhes, porque na verdade Camões ele era um pouco briguento. Ah, é? Ele era daqueles que sabia se meter numa encrenca. Então, numa determinada época da sua vida, ele fere uma pessoa importante, ele fere um funcionário do rei, e aí a ele é dada a oportunidade ou de ser preso em Portugal, ou de não ser preso, mas servir ao exército português nas colônias do Oriente. É claro que ele opta por sair de Portugal e passa 17 anos fora de Portugal. E nesses 17 anos longe da pátria é que ele vai escrever essa obra. Então, a gente tem que olhar para essa obra também como uma expressão de carinho pela pátria, de amor pela pátria. Porque ele retrata saudade. Coisas de Portugal. Ele fala da condição de Portugal, inclusive historicamente, porque os Lusíadas vão contar a história de uma viagem, é uma viagem. Então, a viagem que se faz contornando a costa da África para encontrar um novo caminho para as Índias. E esta é a grande proposta de Os Lusíadas, é contar esta história. Mas há momentos em que essas embarcações fazem parada, então ela passa por muitos problemas, como por exemplo ter que contornar aquilo que era chamado Cabo das Tormentas, e depois que eles conseguem dominar o gigante Adamastor, que é assim que ele reflete o Cabo das Tormentas dentro de Os Lusíadas, aí ele passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Então é uma coisa muito interessante. E depois de passar da maior dificuldade, eles vão parar em Melinde, vão parar em outros lugares, e os reis de lá pedem: contem-nos histórias da sua pátria. E aí entram muitos episódios históricos da vida de Portugal, incluindo, por exemplo, o episódio de Inês de Castro. Já está nos versos. Sim, tudo isso contado nos versos. Então, é a viagem com todos os problemas. Aliás, é a viagem antes de sair, porque tem o episódio do Velho e do Restelo, quando saem de Portugal e há quem não quer aquela viagem, há quem pense que os homens vão para uma viagem de descobertas, mas vão deixar Portugal desguarnecido. Então há prós e contra, como em tudo. E tudo isso está dentro dessa obra, tudo isso. Por isso que Camões talvez tenha sido mencionado com tamanha importância nesse dia que é dedicado a Portugal e às comunidades portuguesas, porque não é uma obra literária só por aquilo que ela é em termos de construção artística, mas ela é uma obra que fala da história de Portugal. Então ela reflete a história de Portugal. É uma riqueza a mais. É uma riqueza a mais. E ela falando agora sobre essas navegações, né, as grandes navegações em que se buscavam novas terras, novos caminhos, principalmente para as Índias por conta das especiarias. Exato. Aí eu me lembrei, eu faço uma live toda quarta-feira, Nossa Senhora dos Navegantes, por conta do Cruzeiro Católico, e eu vivo contando a história de Nossa Senhora dos Navegantes ou Nossa Senhora da Boa Viagem. E os marinheiros levavam uma imagem de Nossa Senhora junto nas embarcações e rezavam. Então todas as tormentas, os medos dos monstros marinhos, claro, da terra que acabava, deles chegarem no final e aquilo ser um precipício, quer dizer, e eles não rezavam. Não se conhecia, não se tem... Tudo podia acontecer. Eles não tinham noção nenhuma. E eles rezavam muito a Nossa Senhora. Imagine a fé necessária. Então, é isso que eu queria colocar aqui. É um povo de muita fé até os dias atuais.
né? Apesar das grandes mudanças que aconteceu no mundo todo, né? Essas mudanças aconteceram no mundo todo, mas eu vejo que é um povo de fé. É um povo que tem a sua devoção, o seu respeito às coisas, às religiosidades, mas também às coisas de Deus. Silvia, nós vamos continuar o nosso bate-papo no próximo bloco. E eu gostaria que você, dentro desse nosso assunto de hoje, nesses 500 anos de Camões, porque hoje todas as comunidades portuguesas não só comemoram, né, esse dia, mas também comemoram Camões. Esses 500 anos. Pense muito, não só pelos Lusíadas, muito se falar dele. Sim, sim, com certeza. E é muito interessante dizer que, veja, duas coisas se unem nesse dia, né, ou melhor, nesse dia dentro deste ano 2024. O dia 10 de junho é o dia considerado da morte. Da morte dele. Porque o nascimento ninguém sabe. Não há certeza nem a respeito do ano. Pode ser 2023, 2024, 2025. Há estudiosos que falam de maneira diversa. Então, o dia é da morte, mas o ano 2024 é a hora de comemorar o 5º centenário do nascimento de Camões. Então, veja, nesta comemoração deste ano, as duas coisas estão reunidas, tanto o nascimento quanto a morte de Camões. Meio milênio de uma obra que vai continuar atravessando os séculos. Exato. De uma vida que mudou a vida de muita gente, né? Com certeza. Silvia, a gente vai continuar no próximo bloco conversando, mas nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Eu já até tomei um copo d'água antes, mas vou tomar de novo, convido você a tomar um copo d'água e a gente volta rapidinho. Fica comigo. Sabe o que eu estava fazendo agora na hora do intervalo? Eu sou apaixonada por literatura e eu estava conversando com a professora Silvia, que é a nossa entrevistada desse momento, falando sobre Camões, porque também, além do Dia das Comunidades Portuguesas, do Dia de Portugal, é o Dia de Camões. E neste ano de 2024, celebrando aí 500 anos da sua morte, mas celebrando a sua obra. Não é porque a gente não pode celebrar a morte de ninguém, mas a obra dele sim tem destaque. E você me lembrou de um trecho do poema que eu acho que é impossível as pessoas não conhecerem. Você pode citar esse trechinho? Esse pedacinho só? Tá. Na verdade, é um poema da lírica filosófica de Camões que reflete sobre o amor. Ele não fala do amor sentimento, mas ele fala do amor como grandeza. E ele começa dizendo: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o não contentar-se de contente, é dor que desatina sem doer. E ele vai continuando colocando essas oposições. O amor por exemplo, ferida que dói, mas não se sente. Então, uma antítese total aí. E ele chega ao final do poema perguntando assim: mas como o amor pode causar coisa boa no coração humano se tão contrário a si mesmo ele é? Então, é uma reflexão de Camões que nos leva a pensar que o amor não é mero sentimento, não é mero sentir arrepios. Não é só uma emoção. Ele precisa da mente, ele precisa ser assumido pela mente. Então, esse racionalismo que está presente em Camões é reflexo de uma época que Portugal viveu, assim como o mundo no entorno, lá no século XVI. E a gente ouvindo esse pequeno trecho, a gente entende que isso é muito atual. Mas o que eu estava conversando com a Silvia, também com a professora Silvia, é que ele trazia do passado, lá do século XVI, e traz para os dias de hoje lindas reflexões. Você citou também a respeito de uma coisa bem contemporânea, bem atualíssima. Você poderia conversar conosco sobre isso? Porque nós só conversamos em off no intervalo, eu quero compartilhar com quem está em casa. Há um poema de Camões que é antes de ele começar a escrever os versos decassílabos e somente em soneto, como passou a ser o costume daquela época. Esse poema se chama Ao Desconcerto do Mundo. E entenda-se desconcerto como falta de harmonia, falta de coerência do mundo. Então, ele diz assim: os bons vi sempre passar na vida graves tormentos,
E os maus vi sempre nadar em mar de contentamento. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Ou seja, quando nós olhamos o mundo de hoje, nós vemos exatamente essa reflexão que ele fez lá no século XVI. Então, é a questão de a coisa se repetir e o ser humano aprender com muita dificuldade. Ou seja, os bons podem continuar se dando bem, os maus os maus podem continuar se dando bem, os bons continuar se dando mal. E se você tentar o contrário, você vai ver que para você não deu certo, que é a reflexão dele. Porque a natureza do bom é ser bom. Exato, exato. Não importa o que ele sofra. Olha, é isso. E isso, mais atual do que isso, a gente olha para os dias atuais e a gente vê exatamente isso. A gente vê os maus se dando bem e vê os bonzinhos, aqueles que querem o bem, muitas vezes e nem sempre alcançando o seu objetivo de realmente fazer o bem. Então a gente vê nestes versos essa atualidade. São 5 séculos, ou quase 5 séculos, porque ele não escreveu quando nasceu, claro, mas a atualidade continua. Portanto, a obra dele é atemporal. Daí a grandeza dessa literatura. Ou seja, teremos gerações futuras ainda falando de Camões. Com certeza, certamente, certamente. E eu aproveito esse momento para, falando sobre o trabalho da professora Sílvia, eu tive a oportunidade de acompanhar um dos seus trabalhos, que é Fernando Pessoas, que também é um poeta português. Né? Porque ele tinha vários pseudônimos, como heterônimos, porque era um nome que ele dava àquele, Silvia, eu não sei. É como se fosse um outro eu. Um outro personagem, enfim, vai da história dele mesma, né? Exato. Ele era capaz de escrever de formas muito diferentes, né? E cada um deles, como se fossem realmente vários poetas. Como se fossem vários poetas. E cada um deles com o seu... Com uma personalidade, com um modo de escrever, com hábitos, com aparências diferentes. Que interessante. E tudo isso saindo de uma única mente humana. Então é muito... Eu fico encantada. É português. Eu fico encantada. Silvia, eu quero muito agradecer a sua participação conosco hoje. Eu que agradeço. Você enriqueceu, porque eu gostaria muito que fosse isso mesmo, sabe? Esse enriquecimento cultural para a gente conhecer um pouquinho mais de Portugal, mas conhecer também destas pessoas que nos antecederam e deixaram esse legado, né, de emoção, de conhecimento, de bravura e de tantas coisas que a gente poderia elencar aqui falando de Portugal. Eu gostaria de colocar aqui para você conhecer o trabalho da professora Sílvia Caetano. Basta colocar no Facebook @Sílvia Caetano, com E, tá? Caetano, porque a gente fala Caetano, né? Mas é Caetano. Então, @Sílvia Caetano no Facebook e você vai poder conhecer o trabalho dela, com certeza vai se encantar. Sílvia, eu quero agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Deixamos de falar algo importante sobre a nossa proposta de hoje? Falamos tudo. O assunto é infindável. A gente precisa se conter dentro daquilo que é possível e despertar as pessoas para ler, para curtir literatura, né? Para despertar assim a sensibilidade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com você. E olha, aproveitando esse gancho do que a professora Sílvia falou, eu me lembro das minhas aulas de jornalismo e eu falei para o meu professor, mas eu gostaria de ter assim, um texto fluido, um texto, sabe, enriquecedor, para poder levar coisas boas para as pessoas. Ele falou assim, leia mais. Leia. Só isso que ele falou. Leia. E isso vale para você, vale para mim, vale para todos nós. Hoje a gente pega recados nas redes sociais, enfim, todos, até o WhatsApp, é tudo muito picadinho, tudo abreviado demais, abreviações que nem existem. E a gente fica às vezes assim,
O que é isso? Principalmente quando vem recado de filho, de neto, né? Você fica assim, o que é isso, pelo amor de Deus? Mas a gente não pode perder a nossa raiz, porque o português, eu acho, muita gente acha difícil, que vem de fora acha difícil, mas eu acho de uma riqueza ímpar. É uma riqueza, sem sombra de dúvida. Foi um prazer tê-la aqui comigo no programa Mulher.com. Muito obrigada, o prazer foi todo meu.